Bom dia, amadas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todas. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre ansiedade. Talvez você possa pensar, mas o que a ansiedade tem a ver com oração? Vamos ver um pouquinho algumas coisas para que então a gente possa entender o que a Bíblia nos diz. Mas o que é a ansiedade, afinal de contas? De acordo com o dicionário, é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, desejo veemente e impaciente. De acordo com a medicina, é uma sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequentemente, a interpretação de uma situação de perigo antecipado. É um parente próximo do medo. Muitas vezes a diferenciação não é nem possível. É distinguida dele pelo fato de o medo ter um fator desencadeante real e palpável, enquanto na ansiedade o fator de estímulo teria características mais subjetivas. É um foco de perigo antecipado. E esse foco de perigo antecipado pode ser interno ou externo. A ansiedade em um nível leve pode deixar a pessoa inquieta e desatenta. Já em níveis mais severos pode ser extremamente debilitante e ter um grande impacto na vida diária das pessoas que sofrem com esse mal. É como dizia um dramaturgo e jornalista irlandês chamado Bernard Shaw. Ele diz assim: a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Você é ansioso? Você é ansiosa? Vejamos alguns sintomas da ansiedade. Saber identificar o ponto em que a ansiedade deixou de ser normal para tomar conta da sua vida pode ser mais difícil do que parece. Principalmente porque ela pode aparecer em várias e diferentes formas, como ataques de pânico, fobias, ansiedade social, dentre outras. E o diagnóstico nem sempre é tão claro. Por isso é importante observar o seu próprio comportamento para ver com que frequência os sintomas estão presentes no seu dia a dia. Então vamos ver aqui algumas coisas para ver se nos identificamos. Lembrando, não é, que a ansiedade, ela aparece na vida da gente e nem sempre ela se torna tão grave, se torna um transtorno. Primeira coisa, você tem medo de falar em público? A maioria das pessoas, elas têm aquele friozinho na barriga antes de abordar um grupo de pessoas ou de subir num palco ou no púlpito da igreja. Mas se o medo é tão forte que leva você a ficar assim pensando, preocupado, sem dormir, sem comer, então isso daí já pode ser analisado como uma questão de fobia social. As pessoas com ansiedade social, elas tendem a se preocupar por dias ou semanas que antecedem a um determinado evento ou situação, porque isso se torna agressivo e desconfortante na vida. Uma outra coisa é a questão da insegurança. O transtorno de ansiedade social nem sempre envolve falar em público ou ser o centro das atenções, mas na maioria dos casos é provocado por coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como conversar com alguém, comer e beber na companhia de um pequeno grupo de pessoas. Então tem pessoas que elas ficam tão debilitadas com respeito a isso que elas tremem, que elas têm náuseas, suor excessivo, têm dificuldade em falar e isso se torna assim muito difícil para conviver em sociedade. Terceira coisa é a tensão muscular. Muita gente fica assim com tanta tensão diante da ansiedade que aperta a mandíbula, os punhos, flexiona os músculos por todo o corpo de uma forma repetida. E esses sintomas podem ser assim tão persistente e generalizado que a pessoa por algum tempo ela nem percebe mais, só aqueles que estão de fora que conseguem perceber. Quarto lugar, os problemas para dormir, não é? Tem muita gente com dificuldade em pegar no sono ou conseguir dormir por algumas horas consecutivas e muitas vezes está associado a questões psicológicas. E é claro, não é? Se a gente perder uma noite porque está preocupado com uma entrevista de emprego ou com um exame que vai fazer no dia seguinte, isso pode ser até normal, mas quando se torna uma frequência, perdendo noites e noites seguidas porque está preocupado com alguma coisa, está ansioso pelo dia de amanhã, né? Já está deixando de dormir porque está preocupado com o casamento do filho que ainda tem 2 anos de idade. Então isso já é de fato um problema. Em quinto lugar, a preocupação excessiva, né? Isso é uma marca registrada do distúrbio de ansiedade, é se preocupar demais com tudo, inclusive com os assuntos que não merecem a sua atenção. Mas o que é demais nesse caso? Significa ter pensamentos persistentes ao longo dos dias, semanas e meses a respeito de um mesmo assunto, ao ponto de ficar assim obcecado por aquilo e deixar toda essa preocupação interferir no seu dia a dia.
Sexto lugar, o perfeccionismo. Esse perfeccionismo é um comportamento mimado e obsessivo, é um sintoma que anda de mãos dadas com distúrbios de ansiedade. O perfeccionismo é especialmente comum no transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, que a gente conhece bem, que tem sido visto como um transtorno também de ansiedade. Em sétimo lugar, os comportamentos compulsivos podem ser tanto mentais quanto quando a pessoa fica assim repetindo para si mesma, quanto físicos, roer unhas, por exemplo, não é? Pensamento e comportamento obsessivo compulsivo se torna uma doença quando a necessidade de completar comportamentos, também conhecidos como rituais, começa a conduzir sua vida. Então, tome cuidado com isso. E os medos irracionais. Alguns casos de ansiedade são ligados a uma situação ou coisa específica, como voar, animais ou multidões. Se o medo torna-se irresistível, perturbador e desproporcional ao risco real envolvido, pode ser um sinal de fobia, um tipo de transtorno de ansiedade. E apesar das fobias terem o poder de incapacitar uma pessoa, ela não é óbvia em todos os momentos, nem sempre ela é tão perceptível. E o pânico? Os ataques de pânico podem ser assim aterrorizantes. É como se uma sensação súbita de medo e impotência tomasse conta do seu corpo por vários minutos, comprometendo a sua respiração, acelerando batimentos cardíacos, provocando formigamento nas mãos, suor, fraqueza, tonturas, dores no peito e no estômago. Nem todo mundo tem esse ataque de pânico e nem todo mundo que tem esse ataque tem um transtorno de ansiedade. E nem todo mundo que tem um transtorno de ansiedade tem esse tipo de ataque também. Mas as pessoas que os experimentam repetidamente podem ser diagnosticadas com o chamado transtorno do pânico. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Jesus, em Mateus 6,25, ele diz: portanto, eu lhes digo, não andeis ansiosos com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que investir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,6. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Amanhã nós vamos ver isso de pertinho, para ver como o Senhor pode nos ajudar a sermos livres, curados da ansiedade no nome de Jesus. Mas é um toque que já estou dando. Ela vai acontecer através da oração. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Um bom dia para você, um grande abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém?